Olá, meus queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a poderosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o evangelista Márcio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui com o propósito de aprender mais acerca da poderosa palavra de Deus, subordinada a nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui estudando a lição dos jovens, uma lição preciosa, comentada pelo pastor Natalino das Neves, que é a lição da nossa CPAD, comentada pelo nobre pastor. E nós estamos aqui subordinados a um tema que é separados para Deus, buscando a santificação, para vermos o Senhor e também sermos usados por Ele. Já estamos na lição de número 6, 5 de fevereiro de 2023 será lecionado esta aula e eu tenho por certo que muito vai agregar no nosso crescimento espiritual. Essa lição ela tem um tema que é mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Eu convido você a pegar sua caneta, a pegar o seu papel, pegar também a revista. Vamos aqui trazer aplicações práticas e objetivas da nossa lição para que possa agregar também e aperfeiçoar o seu estudo, a sua dinâmica em sala de aula, nas classes e também nas congregações. Acredito que Deus ele será glorificado através da sua vida nesta lição da revista da Escola Dominical. Antes de entrarmos na lição, quero te convidar a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, a dar um like, a fazer um comentário, a compartilhar esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula, de onde é que você está nos assistindo, né? E também deixa aqui também a sua sugestão, o que pode melhorar. Também estamos em processo de crescimento. Deus abençoe a todos. Vamos juntos aqui para a nossa lição. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Um tema bastante sugestivo. Temos aqui o texto principal, que está em Romanos capítulo 6, verso 4, é importante fazer essa leitura, que diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Resumo da lição, o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Eu já quero aqui deixar pelo menos duas referências para os irmãos sobre o tema mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E quando nós falamos sobre mortos ou morto para o pecado, nós entendemos que o morto, ele não tem sensibilidade, o morto ele não reage, o morto ele não se movimenta. De igual modo, devemos proceder em relação ao pecado. Nós não devemos ter a sensibilidade da prática do pecado. Nós não devemos reagir em benefício do pecado. Nós não devemos nos movimentar em direção para o pecado. Então, pensando nisso, nós estamos vivendo uma luta diária. Por quê? Porque mesmo estando mortos para o pecado e tendo essa insensibilidade para o mesmo em Cristo, o pecado ele é uma existência real, ele é um fato, pois estamos numa natureza caída. Então é importante ressaltar que a nossa luta ela é diária. E o versículo que eu deixo aqui para a vossa meditação e que agregue também na sua referência é em Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso de número 18, que eu faço a leitura. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E é justamente sobre essa expressão, sob a lei, guiados pelo Espírito, submetidos à soberana vontade do Espírito, não à vontade da carne, que nós iremos abordar alguns tópicos e algumas lições aqui na nossa EBD. O que eu gostaria aqui de ressaltar é que temos alguns objetivos: compreender, conscientizar e saber. Compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar que vivemos uma nova posição em Jesus Cristo e saber que o crente deve viver em novidade de vida. Existe uma orientação pedagógica bem interessante que você pode estar colocando em prática em sala de aula acerca de quem ele é, a nossa realidade e também a condição do homem sem Deus. Vamos aqui para a nossa introdução. Veremos que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. Em resumo, é isso que nós vamos falar aqui na nossa introdução, sobre a condição de morrer para o pecado, nosso novo posicionamento em Cristo e também a novidade de vida na pessoa do Senhor Jesus. Então é importante ressaltar ainda em caráter de introdução a doutrina do pecado, a origem do pecado, a consequência do pecado. É importante que os irmãos leiam a origem do pecado em Gênesis capítulo 3, para que possa agregar ali na dinâmica com os alunos, informar a necessidade que o homem tem de Deus, devido à depravação moral que se encontra o homem sem Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. O pecado é a separação que divide o homem de Deus. Então o homem ele necessita do Senhor, ele carece da bondade e da misericórdia de Deus. Quando falamos sobre essa nova vida, quando falamos sobre essa nova expectativa em Deus,
e mortos para o pecado, tem uma referência que eu quero que você anote, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Vamos para o nosso primeiro tópico. O crente deve morrer para o pecado. Dentro desse tópico, temos outros subtópicos, que o primeiro fala a interpretação errônea da justificação pela fé, a advertência contra o abuso da graça e também justificado e mortos para o pecado. Vamos aqui para nosso primeiro tópico, a interpretação errônea da justificação pela fé. Olha o que diz. A doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Imagine um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei e pelas obras. Coloque-se no lugar dele. De repente aparece outro judeu que há pouco tempo havia se convertido para uma nova religião, anunciando que Deus enviou o seu filho em forma de ser humano para morrer na cruz, oferecendo perdão gratuito a todas as pessoas que reconheça como Deus. Aqui, no erro de interpretação da justificação pela fé, se caracteriza a realidade de alguns judeus que estavam sob o jugo da lei e agora, no tempo da graça, no tempo da justificação mediante Cristo na cruz do Calvário, se encontrava algum certo tipo de resistência e de não compreensão de como se comportar agora na graça do Senhor, devido a viverem todo o tempo sob o jugo da lei do Senhor. Pois a lei, ela não restituía ninguém, a lei só identificava a realidade do homem e apontava o pecado do homem, mas não resgatava o homem do seu estado imoral. Só que na graça, na justificação, na pessoa de Cristo, o sacrifício perfeito, foi gerado isso em nós. Só que existem algumas condições, alguns critérios que precisamos atentar e também observar. Eu gostaria muito que os irmãos atentassem aqui para a referência que nós deixamos, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É importante ressaltar ainda a característica sobre a justificação pela fé. Que a justificação pela fé é um ato de Deus em favor da humanidade, pelo qual Deus absorve e justifica os fiéis, colocando em relação correta e fiel com ele. Ou seja, é um ato de justiça soberano e divino. Ou seja, um ato absoluto, um ato permanente. Nós iremos falar isso lá na frente nos demais tópicos. Tem uma outra referência que é importante ler em sala de aula. Aqui está escrito em Romanos capítulo 5, verso 17 ao versículo 21, que diz, o versículo 17: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Leia todo o versículo até o versículo 21, do 17 ao 21, do capítulo 5 de Romanos, e cause uma dinâmica em sala de aula. Esse aqui é um dos pontos principais da justificação pela fé. E Romanos 5:1 diz: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente essa expressão paz é onde nós entendemos a ideia da justificação, o sacrifício vicário de Cristo, nos tornando na qualidade de justo, mesmo sentenciados pelo pecado, sentenciados à morte. Então, na justificação, nós nos encontramos na qualidade de justo, que é um favor de Deus mediante a graça do Senhor. Então, em Cristo nós somos justificados mediante a fé e através disso temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Vamos aqui para o nosso segundo subtema, a advertência contra o abuso da graça. O comportamento libertino e a preocupação do apóstolo Paulo. O que é importante ressaltar aqui nesse segundo tópico, meus queridos, é que liberdade é diferente de libertinagem. A justificação, a graça do Senhor, não nos dá o direito de cometermos e fazermos qualquer coisa que bem entendermos ou saciarmos o desejo da nossa carne. Isso é tanto verdade que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 19 e ao 20, diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito atual, que nós precisamos pregar para esta geração, assim como os judeus, eles poderiam e queriam fazer uso da libertinagem mediante a graça para fazer e cometer o que bem entender. Nós precisamos também entender que isso é uma realidade nesse tempo pós-moderno.
onde uma geração que está disposta a se submeter aos benefícios de Deus, mas não está disposta a se submeter à vontade de Deus. Nós vamos entender lá na frente que a vontade de Deus, ela é a qualificação ideal para identificar os filhos de Deus, os quais vão entrar nas bodas do Cordeiro. Então é importante você fazer essa leitura sobre a liberdade e a libertinagem e faça e cause uma dinâmica em sala de aula levantando essas questões. Libertos do pecado, ora, libertos do pecado, submetidos à soberana vontade de Deus. Então, ainda falando sobre o segundo subtópico, a advertência contra o abuso da graça, é que nós fomos libertos do pecado, mas agora em Cristo nós somos submetidos à sua soberana vontade. É só você voltar à antiga lição e lembrar que o escravo, uma das opções para o escravo tornar-se livre é quando tivesse a intervenção de um terceiro que pudesse comprar e pagar a sua dívida e comprar o escravo para si. Ou seja, era liberto de uma situação e agora se submetia a outra situação. Então nós, em Cristo, somos libertos do pecado, mas agora devemos nos submeter à sua soberana vontade. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22 diz: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Vamos ler aqui o último parágrafo desse segundo tópico, que é muito rico, que diz: a liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço. Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver em novidade de vida. Vamos agora para o nosso terceiro tópico: justificados e mortos para o pecado. Quando falamos sobre a ideia da justificação e mortos para o pecado, o nosso querido pastor Natalino das Neves vai fazer referência ao batismo nas águas. Agora, observe o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. Ora, a ideia da justificação e mortos para o pecado é justamente sermos sepultados com Cristo da velha natureza. Em Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo, cremos no Evangelho, adquirimos a palavra de Deus pela fé, recebemos a graça do Senhor, nós precisamos viver em novidade de vida, de modo que tudo o que aconteceu antes de Cristo seja sepultado. É o que Paulo diz que é o sepultamento com Cristo. Se formos sepultados com Ele, também com Ele cremos que seremos ressuscitados. Isso aqui é muito interessante. E qual é a simbologia cristã que nós temos? O batismo nas águas. Quando um cristão se submete ao batismo, está declarando publicamente que agora a sua velha natureza ela está sendo sepultada na imersão e quando volta outra vez, já é uma nova criatura, um novo nascimento. Inicia-se um processo de regeneração, processo de santificação, um processo de abstinência, de renúncia e uma vida e conduta que glorifica o nome do Senhor. Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27, anota essa referência e cause uma dinâmica em sala de aula que diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fortes batizados em Cristo, de Cristo vos revertistes. Muito interessante essa referência, comente em sala de aula e cause também uma dinâmica entre os alunos. Vamos agora aqui para o nosso segundo tema, vivendo uma nova posição em Cristo. Sobre esse tópico também iremos abordar 3 subtópicos, que o primeiro é conhecendo a nova posição em Cristo, o segundo é vivificados em Cristo e o terceiro é embaixadores de Cristo. Vamos para o nosso primeiro tópico, que é conhecendo a nova posição em Cristo. Isso aqui é interessante, que fala sobre posicionamento. Olha o que diz: o crente justificado assume uma nova disposição na sua relação com Deus. Esta nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo, não priorizando a si mesmo e seus desejos, mas o reino de Deus. Eu quero destacar aqui que é importante a gente colocar em sala de aula é acerca do nosso posicionamento cristão. Em Cristo, nós temos um posicionamento totalmente diferente do posicionamento quando estávamos no mundo. E essa ideia de posicionamento é justamente fazer diferente, ser alguém que se comporte de uma forma diferente, contrariando o padrão e a forma que o mundo nos proporciona. Tanto é verdade isso que tem uma orientação do apóstolo Paulo, um texto bem conhecido que você pode colocar em dinâmica em sala de aula, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, olha aí, posicionamento, não vos conformeis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todo cristão, todo jovem, na pessoa de Cristo Jesus, em Cristo, tem agora um posicionamento que não se submete mais às suas vontades e desejos, mas à vontade do Senhor. Ainda falando sobre a ideia do posicionamento, esse posicionamento para vivermos uma conduta de forma que contraria a forma que o mundo quer adaptar em nós, é o posicionamento em santificação perante o Senhor. Alguns acreditam que esta santificação ela é limitada em alguns lugares, em algumas situações, ou até mesmo em alguns comportamentos. Mas Deus ele tem interesse que nós glorifiquemos ao Senhor, como diz Romanos 12, com todos os nossos membros, todo o nosso corpo, de modo que nós sacrifiquemos ao Senhor para que entendamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas ainda falando sobre a ideia da santificação, é importante ressaltar o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa ideia de posicionamento e santificação, elas andam de mãos dadas e precisamos colocar em prática de uma forma diária e contínua até o arrebatamento da igreja. Vamos aqui agora para o nosso segundo subtópico, vivificados em Cristo. Quando falamos sobre a ideia da vivificação em Cristo Jesus, o que nós precisamos entender aqui é que o que Jesus fez por nós foi uma vitória absoluta, um sacrifício que vai nos levar para a eternidade. É importante ressaltar isso, por quê? Porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, como bem os irmãos sabem, ofereciam anualmente sacrifícios pelo pecado do povo, não só pelo povo, mas também pelos seus próprios pecados, para que assim Deus então pudesse receber. Só que isso era feito anualmente, isso se repetia por várias formas, não era só o sacrifício de animais que era oferecido, havia outros tipos de sacrifícios também que era oferecido. Quando você estuda a doutrina do pecado, você começa a entender a origem do pecado, a forma com que o pecado ele se avançou e as consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Então a ideia de ser vivificado é entender que o que Cristo fez por nós é permanente, é duradouro e é eterno. E tudo isso vai se consumar quando nos encontraremos com Ele. Hebreus capítulo 7, uma referência boa para você colocar em dinâmica em sala de aula. O versículo 26 e o versículo 27 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável. Quem é este? Sem mácula, Jesus, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o sacrifício de Cristo em benefício da humanidade é um sacrifício permanente. Louvado seja Deus por isso. É por esta verdade que nós precisamos viver em retidão e de modo a glorificar o Senhor. Então, a morte de Cristo, ela é a vida do pecador, redimido, justificado, santificado, aonde seus pecados foram sepultados e agora viva está a esperança dentro de nós para sempre com o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, o estado de vivificados em Cristo carrega no nosso peito a viva esperança de estarmos para sempre com o Senhor. Ainda mais sobre esse tópico, existe um motivo pelo qual nós devemos ser perseverantes nesse propósito, carregar essa esperança viva e eficaz dentro do nosso coração. Por isso que Paulo lhe orienta Timóteo, dizendo em 2 Timóteo 2,1, dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala também à igreja de Efésios, um texto bem conhecido que é uma conduta que nós devemos proceder. Efésios 6, do versículo 10 e versículo 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, vivificados em Cristo, nós recebemos um sacrifício permanente. Esse sacrifício permanente deve nos impulsionar para uma viva esperança, que é a volta do Senhor, e para permanecermos precisamos nos fortificar em Cristo Jesus e nos revertir das armaduras espirituais. Vamos para o nosso terceiro subtópico, embaixadores de Cristo na terra. Ser embaixador de Cristo é a ideia de um diplomata que não está em seu estado, mas exerce função em outro estado, mas que representa ali a sua nação, o seu estado, a localidade. Então, o embaixador de Cristo é um representante de Cristo na terra. Então, é importante a gente atentar para isso. Por quê? Porque assim como Cristo, ele foi confiado uma missão
através do Pai, para pregar o Evangelho, de igual modo, em Cristo, agora, nós recebemos a missão de pregar o Evangelho e anunciar as boas novas do Senhor. Aqui é importante ressaltar para você, jovem, que está assistindo essa aula, que pesa sobre nós a responsabilidade mútua de pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não é só para alguns, a pregação do Evangelho é para todos. A ordem de pregar o Evangelho, ela não se limita a pastores, a evangelistas, a pregadores, a pregadoras, a missionários. Não. Todos quanto creem no Senhor têm uma viva esperança em Cristo, fui regenerado, redimido, alcançado pela justificação mediante a fé na graça do nosso Deus, deve pregar o Evangelho. Reforce isso em sala de aula e provoque uma dinâmica. João capítulo 20, versículo 21 e Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 é a referência que a gente deixa sobre o grande comissionamento. João 20, 21 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Marcos 16, 15 e 16 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Vamos para nosso último tópico, que é vivendo em novidade de vida. Nesse último tópico, nós temos aqui também 3 subtópicos, que o primeiro fala: quem reina na nova vida não é mais o pecado, e o segundo diz: libertando os membros do corpo do domínio do pecado, e por fim, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Essa aula tem sido bênção para você? Convido você a curtir esta aula, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. Fazendo isso, você está nos fortalecendo e nos motivando a continuar gerando conteúdos como estes. Vamos para o nosso primeiro subtópico. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. Olha o que diz. O crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado pelo Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui, irmãos, é muito rico, isso aqui é muito interessante. O que eu posso trazer de aplicação e objetivo para nós? É entender o que está escrito em João 16, 8, 11, que o Espírito Santo, ele é o grande iniciador do processo de regeneração e de conversão, que ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É importante você ler em sala de aula com os alunos, porque lá explica até o versículo 11 o que é o juízo, o que é a justiça e o que é o pecado. Então, quando a gente entende estas verdades, a gente entende que essa obra ela começa pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem interesse em reinar absolutamente através de Cristo Jesus em nossa vida. É por esse motivo que Jesus, a sua primeira pregação é: filhinhos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Alguns estudiosos, teólogos afirmam que esse reino de Deus é chegado no coração de cada um e também aquele que há de vir. Nós acreditamos no reino em nosso coração, quando ele passa já a reinar na nossa vida a partir do momento que cremos em sua soberana palavra e sacrifício na cruz do Calvário. O que é interessante observar ainda é que esse reino de Jesus sobre nossa vida é o que vai nos dar credencial para entrarmos no céu. Tanto é que na oração, que Jesus nos ensina em Mateus 6,10, diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que é importante ressaltar e aplicar isso? Porque quem está em Cristo, ele não faz mais o que quer. Isso está assim, bastante repetitivo aqui nessa lição, porque é uma grande verdade. Nós não podemos agora se submeter às nossas próprias vontades ou para onde nosso nariz aponta. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Então, quem faz uso da oração do Pai Nosso, por exemplo, vai entender ali que tanto na terra como no céu, nós rogamos pela a vontade do Senhor. E ainda mais, Mateus 7,21 deixa um dos textos mais fortes e impactantes, que será um impacto para tantos que professam hoje o nome de Jesus, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É importante você grifar aí a palavra diz e também a palavra faz. Existe um abismo entre o que eu falo e o que eu faço. Nem tudo o que eu falo significa dizer que eu faço. Então, melhor do que falar é fazer. Então, Jesus está falando: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, aquele que fala, mas aquele que faz, coloca em prática, entra em execução, ele faz a vontade de Deus. Ele não é a teoria, ele é a prática. Então é muito interessante isso aí. E também um outro ponto interessante sobre a vontade de Deus é que o próprio Jesus nos ensina que nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. O que está escrito em Lucas 22, 42, na oração de Jesus no Getsemane, é muito interessante. Pai, se queres,
passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Você percebe que Jesus, no texto, ele está vivendo um tempo de angústia, onde a Bíblia diz que o seu suor transforma-se em gota de sangue. Ele é o tempo da agonia, onde o Senhor Jesus, ele, como Deus, percebe todo o processo que vai passar e, na qualidade de homem, sente a aflição e a dor do pecado. No entanto, Jesus, quando ele expressa o seu sentimento para Deus, Jesus ele fala para Deus, se for possível, existe um ponto em seguida que diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso é muito digno, muito louvável, pois o Senhor, ele o Senhor recebe a nossa oração quando nós nos submetemos à sua soberana vontade. Ainda mais que nós precisamos entender sobre a ideia do que reina em nossa vida, é justamente a ideia de carregarmos esse princípio de submetermos à vontade do Senhor e também carregar a mente de Cristo em nosso coração, pois estamos sujeitos aos desejos pecaminosos, estamos sujeitos às nossas vontades. Tiago diz que toda tentação ela é originada de uma cobiça pessoal, um desejo da carne, que é a ideia do pecado abstrato e o pecado concreto. Primeiro você maquina o pecado, você projeta o pecado para depois fazer com que esse pecado seja uma realidade, concretizando, gerando a morte. Por isso que o apóstolo Paulo ele orienta em 1 Coríntios 2,16, né, dizendo assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, uma mente de Cristo é uma mente que não abre brecha para qualquer pensamento ou para qualquer desejo que venha à tona da nossa natureza caída. Vamos agora aqui para o nosso terceiro e último subtópico: vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Nesse último tópico, o que é importante ressaltar? Estamos no tempo da graça. Estamos debaixo desta graça, deste favor imerecido. Isso é graça, um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou por conta da infinita misericórdia do Senhor. O que é interessante ressaltar é que, por conta desta graça, como foi dito anteriormente, muitos se apropriam deste amor, deste favor imerecido, para viver uma vida desgovernada, uma vida desordenada, uma vida que não se submete à vontade de Deus. Mas nós entendemos que isso é uma farsa, que isso não nos levará a lugar nenhum, a não ser uma sentença para o inferno. Por esse motivo que Tito 1,6 diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, o mundo, entretanto negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, essas pessoas que se declaram cristãs, essas pessoas que se declaram na fé, que estão no nosso meio muitas das vezes, mas não são libertos, quando ainda continuam na prática do pecado, essas pessoas são reprovados para toda e qualquer boa obra. Eles declaram pela boca que servem a Deus, mas as suas obras revelam a verdadeira realidade. Paulo nos exorta ainda em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, nós precisamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor sabemos que o nosso trabalho não é vão. A constância, a permanência, a submissão à graça do Senhor, ela é de fundamental importância para a nossa continuidade na fé, na santificação processual até o arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender que a nossa vida agora, mediante a graça de Deus, é uma vida que deve viver para a glória de Deus. Em todas as áreas da nossa vida devemos nos movimentar, falar e pensar para a glória de Deus. 2 Coríntios 8,9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, o amor de Deus é incrível, o amor do Senhor é maravilhoso, e estamos no tempo desta graça, que esta graça alcance o meu e o teu coração de modo transformador, e que a gente viva a novidade de vida em todas as nossas ações, atitudes e palavras, glorifiquemos ao Senhor até a vinda do Senhor. Então, essa foi a nossa lição. Nós temos aqui uma breve conclusão que diz: nesta lição aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. Por isso, ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação e santidade inicial. Pois bem, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 6 dos nossos jovens. Espero que tenha sido uma bênção para você, que você lecione uma excelente aula e que Deus te abençoe.